O novo Papa é o anticristo, é o falso profeta, o oitavo rei mencionado em Apocalipse? Eu te digo que não. E você vai entender isso hoje aqui no nosso Momento com o Evangelho. Muito bem, meu amado, muito bem, minha amada. Eu tenho algumas coisas para dizer para você. A primeira coisa é que a memória do brasileiro é muito curta. O brasileiro tem a memória curta. E o evangélico não foge à regra. Então, viram agora, morreu o Papa, vai entrar outro Papa, aí eles fazem umas contas e jogam numa profecia daqui, no Apocalipse dali e tal. Então fazem um cálculo e o próximo Papa é o anticristo, ou ele é o falso profeta, ele é o oitavo rei descrito ali em Apocalipse. Quando eu digo que a memória é curta, querido, eu vou fazer 54 anos agora. Eu vi a transição de um Papa, que me fugiu o nome dele agora, para o João Paulo II. Eu vi do João Paulo II para o Bento XVI. E eu vi do Bento XVI para o Papa Francisco, né? E agora do Papa Francisco para esse próximo Papa. Dá uma olhada, você que tem mais de 50 anos como eu, sempre quando surgia um novo Papa, quando o novo Papa ia assumir o poder, então os cristãos evangélicos pegam textos da Bíblia, profecia daqui e dali, e eu vi isso. Então provaram por A mais B que João Paulo II seria a besta, seria o falso profeta. Por quê? Porque até a profecia assim, a profecia assada e tal. O que aconteceu? Ele morreu. E nada disso aconteceu. Aí veio a transição, assumiu o Bento XVI. Aí pegam outras profecias, outros textos bíblicos, pegam outras interpretações. O Bento XVI é o falso profeta. O Bento XVI é o anticristo, ok? Aí houve a transição dele para o Papa Francisco. Aí já vem outros textos da Bíblia, outras profecias, entende? E pronto, agora o cara morreu e não era ele. A mesma coisa está acontecendo, só que o texto da vez agora é o texto de Apocalipse que fala de 7 reis e 8 reis, é o texto da época. Busque, você vai ver muitos vídeos, muitos estudos, apostilas, livros falando que cada um desses papas é que era o anticristo, é que era o falso profeta. Busque pela memória que você vai ver. A memória do brasileiro é curta. E segunda coisa que eu quero dizer, querido, o anticristo não é um homem, não é um ser, não é uma pessoa, é um sistema. Sempre teve pessoas personificando e sempre vai ter. Isso começou lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva foram expulsos de lá. Aí Nimrod personificava, tinha essas características. Os faraós do Egito, alguns deles, o rei Acabe, a rainha Jezabel, o próprio Golias, entende? Sempre o rei Dar, o rei Sírio, o Ciro, né? O Nabucodonosor, sempre teve pessoas personificando, sabe? Tipificando. E no Novo Testamento também, alguns imperadores romanos, alguns papas foram as verdadeiras bestas da sua época, sim, porque sempre teve e sempre vai ter. Alguns governos aí, como por exemplo, Hitler, na sua época, os crentes afirmavam que ele seria Napoleão Bonaparte, entende isso aí? Mussolini, entende? Sempre teve, querido, e sempre vai ter. Na minha opinião, a maior personificação agora é o presidente dos Estados Unidos. É a maior personificação, como também o primeiro-ministro de Israel. Os dois estão personificando. Sempre teve, sempre vai ter. Mas a besta é um sistema econômico, político, de sociabilidade social e de guerra, ok? E o falso profeta não é também uma pessoa, é qualquer religião que traz ensinamentos contrários ao Evangelho, ok? Não só papas. Quando eu falo que o brasileiro não tem memória, surgiram pessoas, até grandes empresários. Elon Musk era a besta, né? Emmanuel Macron seria a besta.
aquele lá da Apple, né? Esqueci o nome dele agora. O crente afirmava que ele era a besta. O W. Bush é a besta. O Barack Obama é a besta. Sempre. Aí a pessoa sai do poder ou morre. E não foi a besta coisa nenhuma. Mas quando esse mesmo que falou com você, o Barack Obama é o anticristo, o Barack Obama é a besta, e aí ele veio e fez profecias e revelações, e trouxe textos bíblicos, e foram escritos livros e tal. Aí o cara sai do poder, e não aconteceu nada. Esses mesmos não vêm para a internet fazer vídeo, escrever livro, falar assim, eu estava errado. Eu falei que era o Barack Obama e não era o Barack Obama. A memória do brasileiro é muito curta. Escreve o que eu estou te falando, tá? Escreve o que eu estou te falando. Hoje, dia 10 de maio de 2025. Quanto tempo vai demorar para os cristãos elegerem uma outra personalidade como a besta, como o falso profeta, como o anticristo? Quanto tempo? Meses? Anos? Quanto tempo? Só esperar. Daqui um tempo você me fala, é verdade, o Carlos falou e ele tem razão. Já vão esquecer. Então o Papa agora, né, o Leão XIV, ele vai deixar de ser a besta, vai deixar de ser o anticristo e eles vão eleger outra. Com quê? Com textos bíblicos, com profecias, com tudo. Estuda o que eu estou te falando e você vai ver. Coitado do homem, não é a besta coisa nenhuma. Besta não é um ser. Sempre teve e sempre vai ter pessoas personificando. A verdadeira besta, o verdadeiro anticristo são sistemas e não pessoas, ok?